Garota adormece no ombro de um estranho no ônibus e só depois descobre que ele era um CEO milionário. O que aconteceu a seguir vai te surpreender. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Mariana Santos estendeu o braço sonolento e desligou o aparelho, suspirando profundamente, antes de se levantar da cama estreita no pequeno apartamento de 2 cômodos na zona leste de São Paulo. O cheiro de café já vinha da cozinha. Sua mãe, Dona Carmen, sempre acordava antes dela, apesar da diabetes e dos problemas cardíacos que a mantinham cada vez mais frágil. "Bom dia, mãe", murmurou Mariana, beijando a testa da mulher de cabelos grisalhos que mexia uma panela no fogão antigo. "Bom dia, minha filha. Já deixei seu café pronto e fiz uns ovos. Você precisa comer alguma coisa antes de sair", disse Carmen com aquele tom maternal que sempre aquecia o coração de Mariana, mesmo nos dias mais difíceis. Mariana olhou para a mãe e sorriu, escondendo a preocupação que carregava. As contas médicas estavam se acumulando e mesmo trabalhando como garçonete no restaurante durante o dia e fazendo faxinas à noite, o dinheiro nunca parecia suficiente. Ela havia abandonado a faculdade de administração no 3º semestre quando o pai morreu em um acidente de trabalho, deixando-as sozinhas com as dívidas e a responsabilidade de cuidar uma da outra. "Obrigada, mãe. Você tomou os remédios?" "Já tomei. Não se preocupe comigo. Você é que precisa descansar mais. Olha essas olheiras." Mariana evitou o espelho da cozinha. Sabia que a aparência não estava das melhores. Os cabelos castanhos amarrados em um coque simples, a pele pálida de quem dormia pouco e os olhos que já não brilhavam como antes. Aos 25 anos, sentia-se muito mais velha, carregando responsabilidades que deveriam ser compartilhadas. Depois de um café rápido, pegou a bolsa surrada e saiu para enfrentar mais um dia. A caminhada até o ponto de ônibus levava 15 minutos, e o sol de março já prometia um dia quente em São Paulo. As ruas do bairro começavam a despertar. Comerciantes abrindo as portas, crianças correndo para a escola. O movimento típico de uma metrópole que nunca para. No ponto de ônibus, Mariana se juntou à multidão de trabalhadores que, como ela, dependiam do transporte público para chegar aos seus empregos. O ônibus da linha 2027 chegou lotado, como sempre. Ela se espremeu entre os outros passageiros, segurando firme na barra de apoio enquanto o veículo balançava pelas ruas esburacadas. O cansaço era uma presença constante em sua vida. Havia dormido apenas 4 horas na noite anterior, depois de terminar a faxina em um escritório no centro da cidade. Seus olhos ardiam, e ela lutava para manter-se desperta durante a viagem de 1 hora até o restaurante onde trabalhava. Foi então que aconteceu. Em uma freada brusca do ônibus, Mariana perdeu o equilíbrio e esbarrou no homem ao seu lado. Ele a segurou gentilmente pelo braço, evitando que ela caísse. "Cuidado", disse ele com voz suave. "Desculpa", murmurou Mariana embaraçada. Olhou rapidamente para o homem. Aparentava ter uns 35 anos, cabelos escuros bem cortados, vestindo uma camisa social simples e jeans. Nada chamava a atenção, exceto os olhos castanhos que pareciam gentis. "Não precisa se desculpar. Esses ônibus são uma aventura mesmo", ele respondeu com um meio sorriso. O cansaço foi mais forte que a educação. Mariana sentiu os olhos pesarem, e antes que pudesse resistir, sua cabeça pendeu para o lado, encontrando apoio no ombro do desconhecido. Ela nem percebeu quando adormeceu, embalada pelo movimento do ônibus e pela sensação estranha de segurança que aquele momento proporcionou. Rafael Mendes estava acostumado com reuniões de bordo, apresentações para investidores e decisões que movimentavam milhões de reais. Mas nunca havia experimentado algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão tocante quanto ter uma desconhecida adormecida em seu ombro durante uma viagem de ônibus. Ele havia decidido naquela manhã fazer algo diferente. Em vez de usar o carro executivo com o motorista, como fazia todos os dias, resolveu entender melhor a realidade dos seus funcionários que dependiam do transporte público. A ideia havia surgido durante uma reunião sobre benefícios da empresa, quando ele percebeu que falava sobre algo que nunca havia experimentado na pele. Rafael olhou discretamente para a jovem adormecida ao seu lado. Ela parecia exausta, com olheiras marcadas que contrastavam com o rosto jovem.
Suas roupas eram simples, mas limpas e bem cuidadas. Uma blusa branca e calça jeans, uma bolsa pequena e surrada, abraçada contra o peito. Havia algo em sua expressão, mesmo dormindo, que transmitia uma certa melancolia. O ônibus seguia seu trajeto pela Marginal Tietê, e Rafael se viu em uma situação inusitada. Não queria acordar a moça, que claramente precisava daqueles minutos de descanso, mas também não sabia como agir. Estava acostumado a controlar situações, a ter todas as respostas, mas ali, naquele momento simples, sentia-se completamente fora de sua zona de conforto. Observou pela janela a paisagem urbana de São Paulo, o trânsito intenso, os prédios que se erguiam como montanhas de concreto, as pessoas correndo nas calçadas para não se atrasarem. Tudo aquilo fazia parte de sua cidade, mas ele nunca havia realmente prestado atenção. Sempre viu São Paulo através das janelas, com vidros escuros de seus carros ou dos escritórios em andares altos. A proximidade física com a desconhecida o fez refletir sobre sua própria vida. Aos 35 anos, havia construído um império empresarial, mas sua vida pessoal era um vazio preenchido apenas por compromissos profissionais e relacionamentos superficiais. Quando foi a última vez que havia sentido algo genuíno? Quando foi a última vez que alguém havia confiado nele de forma tão inocente como aquela moça, que dormia tranquilamente em seu ombro? O celular vibrou no bolso, certamente mensagens urgentes de sua secretária ou e-mails importantes. Mas Rafael escolheu ignorar. Naquele momento, sua única preocupação era não acordar a jovem que parecia encontrar finalmente um pouco de paz. 15 minutos depois, o ônibus fez uma parada mais brusca e Mariana despertou sobressaltada. Por um momento, ela pareceu confusa, sem entender onde estava. Quando percebeu que havia adormecido no ombro de um desconhecido, seu rosto corou intensamente. Meu Deus, me desculpe, eu não costumo... Isso nunca aconteceu antes, gaguejou, se afastando rapidamente e alisando os cabelos nervosamente. Não se preocupe, realmente. Você parecia precisar descansar, respondeu Rafael com sinceridade, sentindo uma estranha vontade de tranquilizá-la. Eu trabalho muito e, nossa, que vergonha. Obrigada por não me acordar, disse Mariana, ainda mortificada pela situação. Qual é o seu nome? Perguntou Rafael impulsivamente, surpreendendo a si mesmo. Mariana. Mariana Santos, respondeu ela, ainda hesitante. Prazer, Mariana. Eu sou Rafael. Havia algo na voz dele que a fez olhar nos seus olhos novamente. Não era apenas gentileza, mas um interesse genuíno que ela não sabia como interpretar. Antes que pudesse responder, o ônibus parou em frente ao restaurante onde ela trabalhava. Esse é o meu ponto, disse Mariana, se levantando apressadamente. Obrigada novamente, Rafael, e... desculpe mesmo. Não há nada para se desculpar, ele respondeu, observando-a se dirigir para a saída do ônibus. Mariana desceu e caminhou rapidamente em direção ao restaurante, sem olhar para trás. Mas Rafael continuou observando-a pela janela até ela desaparecer entre as pessoas na calçada. Pela primeira vez em muito tempo, algo havia despertado sua curiosidade de uma forma que não tinha nada a ver com negócios ou lucros. Enquanto o ônibus retomava seu trajeto, Rafael não conseguia tirar da mente a jovem que havia confiado nele o suficiente para adormecer em seu ombro. O restaurante Sabor Paulista estava movimentado como sempre durante o almoço. Mariana amarrou o avental e verificou rapidamente as mesas sob sua responsabilidade. Ainda sentia o rosto quente de vergonha ao lembrar do episódio no ônibus. Como havia sido capaz de adormecer no ombro de um completo desconhecido? E por que ele havia sido tão gentil sobre toda a situação? Mari, mesa 7 está chamando você, gritou Cláudia, sua colega de trabalho, interrompendo seus pensamentos. Mariana se dirigiu à mesa onde um casal de meia-idade aguardava para fazer o pedido. Enquanto anotava os pratos solicitados, sua mente vagou novamente para o encontro inesperado. Havia algo diferente naquele homem. Rafael. A forma como ele falava. O cuidado em não acordá-la. Os olhos que pareciam carregar histórias que ela gostaria de conhecer. Você está nas nuvens hoje, comentou Cláudia durante uma pausa rápida. Aconteceu alguma coisa? Não é nada. Só cansaço, mentiu Mariana.
não querendo explicar algo que ela mesma não conseguia entender completamente. O dia passou rapidamente entre pedidos, pratos limpos e gorjetas modestas. Às 4 da tarde, Mariana trocou o uniforme pela roupa comum e se despediu dos colegas. Tinha 2 horas livres antes de começar o trabalho de faxina em um prédio comercial no centro da cidade. Durante o trajeto de volta para casa, ela pegou o mesmo ônibus da manhã meio que esperando, embora não admitisse para si mesma encontrar Rafael novamente. Mas ele não estava lá. Por que se sentia desapontada? Era apenas um desconhecido que havia sido educado com ela. Faça mais que seu estás enquanto isso. A 40 quilômetros dali, Rafael estava em sua sala no 23º andar de um dos prédios mais modernos da Faria Lima. A vista panorâmica de São Paulo se estendia diante dele através das janelas do chão ao teto, mas sua atenção estava completamente voltada para uma pesquisa que fazia no computador. Senhor Mendes, sua reunião com os diretores da Samsung é em 15 minutos, anunciou Helena, sua secretária executiva, entrando na sala sem fazer ruído. Cancele, disse Rafael sem tirar os olhos da tela. Senhor, essa reunião foi marcada há 3 semanas. É sobre o contrato de... Helena, eu disse para cancelar. Reagende para amanhã. A secretária ficou visivelmente confusa. Rafael Mendes nunca cancelava reuniões importantes, especialmente contratos milionários. Ela conhecia seu chefe há 8 anos e nunca o havia visto agir de forma tão impulsiva. Tem certeza, senhor? Posso perguntar se está tudo bem? Rafael finalmente olhou para ela. Helena era uma profissional competente, discreta, e uma das poucas pessoas em quem ele confiava completamente. Você já andou de ônibus para ir trabalhar, Helena? A pergunta a pegou desprevenida. Claro, senhor. Antes de trabalhar aqui, eu dependia do transporte público todos os dias. Como era? Desafiador, ela respondeu honestamente. Acordar mais cedo, lidar com atrasos, multidões, mas você aprende a se adaptar. Por que pergunta? Rafael se recostou na cadeira executiva de couro. Hoje eu peguei um ônibus. Primeira vez em, talvez 20 anos. Helena arqueou as sobrancelhas, mas não comentou. Conhecia Rafael o suficiente para saber que ele tinha suas razões. E foi esclarecedor, continuou ele. Encontrei uma pessoa, uma jovem que trabalha tanto, que adormeceu durante a viagem. Me fez pensar sobre como vivemos em bolhas, Helena. Como eu vivo em uma bolha. Senhor Mendes, posso fazer uma observação? Pode. O senhor sempre foi um bom patrão, justo, que se preocupa com os funcionários. Mas talvez seja a hora de conhecer melhor a realidade das pessoas que trabalham para o senhor. Rafael assentiu pensativamente. Helena tinha razão, como sempre. Quero que você faça uma pesquisa sobre nossos benefícios de transporte. Quanto pagamos, se é suficiente? Como podemos melhorar? Sim, senhor. Mais alguma coisa? E Helena, mantenha minha agenda mais leve nas próximas semanas. Tenho alguns experimentos sociais para fazer. Depois que a secretária saiu, Rafael voltou ao computador. Estava pesquisando sobre restaurantes na região onde havia visto Mariana descer do ônibus. Não sabia exatamente por quê, mas sentia uma necessidade estranha de saber mais sobre a vida daquela jovem que havia despertado algo em seu peito que ele pensava estar morto há muito tempo. Pegou o telefone e discou para seu amigo Marcos, dono de uma rede de restaurantes. Marcos, preciso de uma informação. Você conhece um restaurante chamado Sabor Paulista, na região da Pocinquices? Mariana chegou em casa às 7 da noite, encontrando sua mãe assistindo à novela na pequena sala. Carmen olhou para a filha com preocupação. As olheiras pareciam ainda mais marcadas. Como foi o dia, filha? Normal, mãe. Cansativo, mas normal, respondeu Mariana, beijando a testa da mãe antes de se dirigir à cozinha para esquentar a comida que Carmen havia preparado. Mari, chegou uma conta do laboratório hoje. O exame que eu fiz semana passada, disse Carmen com voz hesitante. O estômago de Mariana se apertou. Quanto? R$ 350. Mariana fechou os olhos e calculou mentalmente. O salário do restaurante mal cobria as despesas básicas da casa, e o dinheiro das faxinas era destinado aos remédios da mãe e às parcelas de dívidas antigas. R$ 350 significavam mais 2 semanas de trabalho noturno. Não se preocupe, mãe. A gente dá um jeito.
Minha filha, eu me sinto tão inútil. Se eu pudesse trabalhar... Mãe, não fale assim. Você criou 2 filhas sozinha quando papai morreu. Agora é minha vez de cuidar da senhora, disse Mariana, forçando um sorriso tranquilizador. Carmen sorriu tristemente. Ela sabia o peso que sua filha carregava. Mariana havia desistido de tantas coisas, da faculdade, dos sonhos, dos relacionamentos, para cuidar dela. E a Júlia? Tem notícias da sua irmã? Ela mandou uma mensagem ontem. Está bem em Portugal, o mestrado está indo bem. Disse que no final do ano talvez consiga um estágio remunerado. Júlia, 2 anos mais nova, havia conseguido uma bolsa de estudos para fazer mestrado em Lisboa. Mariana havia insistido para que a irmã aproveitasse a oportunidade, mesmo sabendo que isso significaria ficar sozinha com as responsabilidades. Depois do jantar, Mariana tomou um banho rápido e se preparou para sair novamente. O trabalho de faxina começava às 9 da noite e terminava às 2 da madrugada. Eram 6 horas limpando escritórios vazios, o que lhe dava tempo para pensar, às vezes demais. Naquela noite, enquanto limpava as mesas de uma empresa de consultoria, Mariana se pegou pensando novamente em Rafael. Havia algo nele que a intrigava. Não era apenas a gentileza. Ela havia conhecido homens gentis antes. Era algo mais profundo. Uma sensação de que ele havia entendido seu cansaço sem precisar de explicações. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma determinação inusitada. Em vez de verificar e-mails na cama, como fazia todas as manhãs, levantou-se e se vestiu com roupas casuais novamente. Iria repetir a experiência do ônibus. Às 7h30 da manhã, estava no mesmo ponto de ônibus do dia anterior. O movimento era idêntico. Trabalhadores apressados, estudantes com fones de ouvido, o caos organizado de uma metrópole que desperta. O ônibus chegou e Rafael embarcou, procurando discretamente por Mariana. Ela não estava lá. Sentiu uma pontada de decepção que o surpreendeu. Quando havia se tornado tão investido em encontrar uma desconhecida, durante a viagem, observou os outros passageiros com atenção renovada. Uma senhora com uniforme de limpeza cochilava em pé, segurando firme na barra de apoio. Um rapaz jovem estudava para uma prova, segurando livros empoeirados. Uma mulher falava ao telefone sobre contas em atraso, tentando negociar prazos. Rafael percebeu que estava vendo uma São Paulo que sempre existiu ao seu lado, mas que ele nunca havia realmente enxergado. Cada pessoa naquele ônibus carregava histórias, sonhos, dificuldades, como Mariana. Chegando ao escritório, encontrou Helena já organizando sua agenda. Como foi a pesquisa que pedi ontem? Interessante, Sr. Mendes. Nossos funcionários recebem vale-transporte, mas muitos precisam complementar com dinheiro próprio porque moram longe. Alguns gastam até 3 horas por dia no trânsito. 3 horas? Sim. E descobri que pelo menos 40% dos nossos funcionários têm segundo emprego para complementar a renda. Rafael ficou em silêncio, processando as informações. Helena, quero que você organize uma reunião com o Departamento de Recursos Humanos. Vamos reavaliar nossa política salarial e de benefícios. Sim, senhor. E sobre aquela outra questão... Rafael olhou interrogativamente. O restaurante Sabor Paulista. Consegui algumas informações através do Marcos. É um estabelecimento familiar, bem conceituado na região. Por que o interesse? Curiosidade, mentiu Rafael. Talvez eu faça uma visita para conhecer a comida local. Helena assentiu, mas seus olhos indicavam que ela sabia que havia mais nessa história do que seu chefe estava revelando. Naquela tarde, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Iria ao restaurante. O Sabor Paulista estava no meio do movimento típico do almoço quando Rafael empurrou a porta de vidro e entrou. O ambiente era acolhedor, com paredes decoradas com fotos antigas de São Paulo e o aroma inconfundível de comida caseira brasileira. Mesas de madeira simples, mas bem cuidadas, ocupavam o espaço que conseguia acomodar cerca de 40 pessoas. Rafael escolheu uma mesa no canto, de onde poderia observar o movimento do restaurante sem chamar atenção. Vestia uma camisa polo azul e jeans, roupas casuais que contrastavam com os ternos italianos que normalmente usava. Foi então que a viu. Mariana atravessava o salão carregando pratos, o cabelo preso em um rabo de cavalo prático, o avental branco amarrado na cintura. Ela parecia concentrada.
eficiente, tratando cada cliente com um sorriso genuíno apesar do cansaço que Rafael podia perceber em seus olhos. Por alguns minutos, ele simplesmente a observou trabalhar. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma cortesia que parecia vir do coração, não de obrigação profissional. Quando ela ria de algum comentário de um cliente, seu rosto inteiro se iluminava, transformando completamente sua expressão. "Boa tarde, já escolheu o que vai querer?" perguntou uma voz conhecida ao seu lado. Rafael levantou os olhos e encontrou Mariana parada ao lado de sua mesa, bloco de pedidos na mão. Por um momento, ela não o reconheceu. Então, seus olhos se arregalaram ligeiramente. "Rafael? Oi, Mariana." Ele disse com um sorriso caloroso. "Que coincidência encontrar você aqui." Mariana sentiu o coração acelerar. Não era possível que fosse apenas coincidência, mas, ao mesmo tempo, que outra explicação haveria? Você mora aqui perto?" perguntou ela tentando manter a compostura profissional. "Na verdade, trabalho não muito longe daqui. Ouvi falar bem da comida e resolvi experimentar." Mentiu Rafael facilmente. "Ah, sim, a comida aqui é realmente muito boa. Dona Rosa, a dona, cozinha desde os 15 anos, disse Mariana, relaxando um pouco. "O que você gostaria de pedir?" Rafael pegou o cardápio simples, plastificado, mas seus olhos não conseguiam se concentrar nas opções de pratos. Estava mais interessado em observar as pequenas expressões de Mariana, como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava nervosa, como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo de que gostava. "O que você recomenda?" "O prato feito é o carro-chefe. Arroz, feijão, farofa, salada e você escolhe a carne. O bife acebolado é muito bom, ou a costela se você quiser algo mais especial. Vou de costela então. E um suco. Qual você sugere?" "O de maracujá é feito na hora, bem gostoso." "Perfeito." Enquanto Mariana anotava o pedido, Rafael notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Será que ela estava nervosa por causa dele? "Mariana", ele disse suavemente quando ela estava prestes a se afastar. "Como você está? Dormiu melhor desde ontem?" Ela corou ligeiramente. "Sim, obrigada. E... desculpa novamente por ontem. Foi muito embaraçoso." "Já disse que não precisa se desculpar. Na verdade, foi agradável", disse Rafael, e percebeu que estava sendo completamente honesto. Mariana o olhou nos olhos por um momento, como se tentasse decifrar algo. Havia uma sinceridade em sua voz que ela não sabia como interpretar. "Vou levar seu pedido para a cozinha", disse ela finalmente, se afastando com as bochechas ainda rosadas. Sanes Pokima. O Rafael almoçou devagar, saboreando cada garfada da costela que estava, de fato, deliciosa. Mas sua atenção principal estava voltada para observar Mariana trabalhar. Ela atendia outras mesas com a mesma cordialidade que havia demonstrado com ele, mas ele notou que, vez ou outra, ela olhava na direção de sua mesa. Quando terminou de comer, Rafael chamou Mariana para pedir a conta. "Como estava a comida?" perguntou ela, genuinamente interessada na resposta. "Excepcional. Agora entendo por que o lugar tem tanta clientela fiel." Mariana sorriu, orgulhosa. "Dona Rosa fica feliz quando elogiam a comida dela. Ela coloca muito amor no que faz." "Igual a você", disse Rafael impulsivamente. "Como assim?" "Você trata todos os clientes com muito carinho. Isso não é comum." Mariana ficou sem palavrão por um momento. Não estava acostumada a receber elogios sobre seu trabalho, especialmente de alguém como Rafael, que parecia ter uma educação refinada. "Obrigada", disse ela timidamente. "É que eu acredito que todo trabalho honesto merece ser feito com dignidade, sabe?" A resposta tocou Rafael profundamente. Aquela jovem que claramente enfrentava dificuldades financeiras falava sobre dignidade no trabalho com uma naturalidade que muitos de seus executivos milionários não possuíam. "Mariana, posso te fazer uma pergunta meio pessoal?" Ela hesitou, mas assentiu. "Por que você trabalha tanto? Ontem no ônibus, hoje aqui. Você parecia exausta ontem." Mariana olhou ao redor rapidamente, verificando se alguém estava ouvindo. Então se inclinou ligeiramente em direção à mesa. "Minha mãe está doente, diabetes e problemas cardíacos. Eu cuido dela sozinha, então preciso trabalhar bastante para pagar os tratamentos e as contas de casa." A honestidade crua da resposta atingiu Rafael como um soco no estômago.
Ali estava uma jovem de 25 anos carregando responsabilidades que muitas pessoas nunca enfrentariam e fazendo isso com uma graça e dignidade que ele raramente via no mundo corporativo. Sinto muito, disse ele sinceramente. Deve ser muito difícil. Mas é a vida, né? A gente faz o que precisa ser feito. Rafael pagou a conta e deixou uma gorjeta generosa, R$ 50 para um almoço de 25. Mariana olhou para o dinheiro surpresa. Isso é muito, você não precisa. A comida e o atendimento valem cada centavo, disse Rafael se levantando. Mariana, eu gostaria de conversar mais com você. Seria possível tomarmos um café em algum momento que você estivesse livre? Mariana sentiu o coração disparar. Havia algo naquele homem que a intrigava e, ao mesmo tempo, a assustava. Ele parecia estar genuinamente interessado nela. Mas por quê? Eu não sei se seria uma boa ideia, disse ela hesitante. Por favor, apenas um café. Uma conversa entre dois conhecidos. Havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que contrastava com a confiança que ele demonstrava, que fez Mariana hesitar em sua recusa. Eu termino aqui às 4 horas, disse ela finalmente. Mas depois eu tenho outro trabalho. Que horas você começa o outro trabalho? Às 9 da noite. Perfeita. 5 horas é tempo suficiente para um café e uma boa conversa. Te encontro aqui às 4h30. Mariana assentiu antes que pudesse pensar melhor. Ótimo, até às 4h30 então. Rafael saiu do restaurante com um sorriso que ele não sentia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, estava ansioso por algo que não tinha nada a ver com negócios ou lucro. Mariana passou o resto da tarde dividida entre nervosismo e curiosidade. Não conseguia entender por que havia aceitado o convite de Rafael. Não conhecia nada sobre ele além do nome e do fato de que havia sido gentil com ela no ônibus. Mas havia algo em seus olhos, uma sinceridade que ela raramente encontrava nas pessoas. Você está diferente hoje, comentou Cláudia durante uma pausa rápida. Aconteceu alguma coisa? Por que você acha isso? Você está sorrindo mais e olhando para o relógio a cada 5 minutos. Mariana corou. Será que estava sendo tão óbvia? Tenho um compromisso depois do trabalho. Compromisso ou encontro? Perguntou Cláudia com um sorriso maroto. Não é um encontro, é só um café com um conhecido. Aham, eu sabia. E quem é esse conhecido? Antes que Mariana pudesse responder, Dona Rosa gritou da cozinha, pedindo para levarem os pratos da mesa 12. A conversa ficou para depois, e Mariana se sentiu aliviada por não ter que explicar algo que ela mesma não entendia completamente. Às 4 horas em ponto, ela trocou o uniforme por uma blusa azul clara e calça jeans, sua roupa mais bonita. Olhou-se no pequeno espelho do banheiro dos funcionários e suspirou. Não tinha muito com que trabalhar, mas pelo menos estava apresentável. Rafael estava esperando do lado de fora do restaurante, encostado em um poste mexendo no celular. Quando a viu sair, guardou o aparelho e sorriu. Pontual, disse ele. Gosto disso. Eu sempre chego na hora, respondeu Mariana, ainda se sentindo estranha com toda a situação. Conhece algum lugar legal para tomarmos um café por aqui? Mariana pensou rapidamente. Havia uma padaria a 2 quadras que servia um café decente e tinha mesinhas na calçada. Nada muito sofisticado, mas era o que ela podia oferecer. Tem uma padaria ali perto que é boa. Se você não se importar com algo simples. Simples é perfeito, disse Rafael. E novamente Mariana percebeu aquela sinceridade em sua voz. Caminharam lado a lado pelas ruas do bairro. Rafael observou tudo com interesse. As casas simples, o comércio local, as crianças jogando bola na rua. Era um mundo completamente diferente do seu universo de arranha-céus e carros importados. Você cresceu aqui? Perguntou ele. Não exatamente. Nasci em Minas, numa cidade pequena perto de Belo Horizonte. Vim para São Paulo com meus pais quando tinha 12 anos. Meu pai conseguiu trabalho numa construção e achava que aqui teríamos mais oportunidades. E tiveram? Mariana riu sem humor. Meu pai morreu num acidente de trabalho quando eu tinha 20 anos. Minha mãe nunca se recuperou completamente. Desenvolveu problemas de saúde. As oportunidades, bem, são relativas, né? Rafael sentiu um aperto no peito. Enquanto ele crescia em colégios particulares,
e se formava nas melhores universidades, Mariana enfrentava tragédias que a forçaram a amadurecer rapidamente. Chegaram à padaria e escolheram uma mesinha na varanda. Rafael pediu um café expresso e Mariana um café com leite acompanhado de um pão de açúcar. "E você?" perguntou ela. "É de São Paulo mesmo?" "Sou. Nasci e cresci aqui, mas numa realidade bem diferente da sua", disse Rafael, decidindo ser honesto. "Meus pais tinham dinheiro. Estudei nos melhores colégios, me formei em administração na FGV. Fiz MBA nos Estados Unidos." Mariana o olhou com interesse renovado. Havia suspeitado que ele vinha de uma classe social diferente. A forma como falava, os gestos, a confiança natural. Mas ouvir isso confirmado a fez se sentir ainda mais deslocada. "Então você deve ter um bom emprego", disse ela, tentando soar casual. Rafael hesitou. Esse era o momento da verdade. Poderia continuar mentindo, inventar que era um executivo médio, um gerente qualquer. Mas olhando para Mariana, vendo a honestidade crua em seus olhos, soube que não conseguiria construir algo real baseado em mentiras. "Mariana, eu preciso te contar algo, e espero que você não fique brava comigo." Ela franziu o senho, preocupada. "Quando eu disse que trabalho perto do seu restaurante, não foi exatamente uma mentira, mas também não foi a verdade completa." "Como assim?" Rafael respirou fundo. "Eu sou dono de uma empresa grande, muito grande." Mariana piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. Como assim grande?" "Mendes Tech. Talvez você já tenha ouvido falar." O rosto de Mariana empalideceu. Claro que ela havia ouvido falar da Mendes Tech. Era impossível viver em São Paulo e não conhecer uma das maiores empresas de tecnologia do país. Eles desenvolviam softwares para bancos, aplicativos que ela mesma usava, sistemas que metade do Brasil utilizava. "Você está brincando comigo", disse ela em voz baixa. "Não estou. Eu sou Rafael Mendes, CEO da Mendes Tech." Mariana se levantou abruptamente da cadeira, quase derrubando o café. "Por que você não me contou isso antes? Por que inventou essa história toda?" "Mariana, por favor, senta. Deixa eu explicar." "Explicar o quê? Que você estava se divertindo com a pobrezinha que dormiu no seu ombro? Que achou engraçado ver como a outra metade vive?" As palavras saíram carregadas de dor e humilhação. Rafael se levantou também, estendendo a mão em direção a ela. "Não é nada disso, por favor, me deixa explicar." "Não há nada para explicar. Eu deveria ter imaginado que era bom demais para ser verdade", disse Mariana, pegando a bolsa. "Mariana, espera." Mas ela já estava caminhando rapidamente pela rua, deixando Rafael parado na frente da padaria, sentindo como se tivesse perdido algo precioso antes mesmo de entender completamente o que era. Mariana chegou em casa com o coração acelerado e os olhos marejados. Encontrou sua mãe na cozinha preparando o jantar, movendo-se lentamente por causa do diabetes que afetava sua circulação. "Chegou cedo hoje, filha. Aconteceu alguma coisa?" Mariana tentou forçar um sorriso, mas Carmen a conhecia bem demais para ser enganada. "Mari, o que houve? Você está pálida." "Não é nada, mãe. Só um dia difícil no trabalho." Carmen secou as mãos no pano de prato e se aproximou da filha, tocando seu rosto com carinho. "Minha filha, você pode me contar qualquer coisa. O que está te deixando assim?" Mariana desabou. Contou sobre Rafael, sobre o encontro no ônibus, sobre como ele havia parecido diferente, gentil, interessado nela como pessoa, e então sobre a revelação devastadora de quem ele realmente era. "Eu me senti tão estúpida, mãe. Como pude acreditar que alguém como ele poderia estar genuinamente interessado em alguém como eu?" Carmen abraçou a filha, sentindo a dor em cada palavra. "Mariana, você é uma jovem inteligente, trabalhadora, bonita. Qualquer homem seria sortudo em te ter por perto. Mas não um homem como ele, mãe. Ele é bilionário, CEO de uma das maiores empresas do país. O que eu poderia oferecer para alguém assim? Você se oferece, filha. Sua bondade, sua força, seu coração. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo." Mariana se afastou do abraço, enxugando as lágrimas. "No mundo real não vale, mãe. No mundo real, pessoas como ele não se relacionam com pessoas como nós. Eu deveria ter percebido. A forma como ele falava, como se vestia, ele estava brincando comigo. Você tem certeza disso?"
O que mais poderia ser? Ele mentiu sobre quem era. Do outro lado da cidade, Rafael estava em seu escritório, mas não conseguia se concentrar em nada. Havia cancelado todas as reuniões da tarde e dispensado Helena mais cedo. Ficou ali, olhando pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo, pensando na expressão de dor e traição no rosto de Mariana. Ele entendia a reação dela. Do ponto de vista de Mariana, ele havia mentido, havia se divertido às suas custas. Mas como explicar que, pela primeira vez em anos, havia encontrado alguém que o via apenas como Rafael, não como o CEO multimilionário? Como explicar que aqueles momentos simples, no ônibus, no restaurante, na padaria, haviam sido os mais genuínos que ele experimentara em décadas? Rafael pegou o telefone e discou para Marcos. "Preciso de um conselho", disse assim que o amigo atendeu. "Isso é novidade." O que aconteceu? Rafael contou tudo. O encontro no ônibus, a busca pelo restaurante, o café desastroso. Marcos o ouviu em silêncio. "Deixa eu entender", disse Marcos finalmente. "Você se apaixonou por uma garçonete? Não é sobre o que ela faz, Marcos. É sobre quem ela é." Tá. E qual é o problema então? Você é solteiro, rico, bonito. Se ela te interessou, vai atrás. Ela me odeia agora. Acha que eu estava brincando com ela. E você estava? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Claro que não. Então vai atrás e prova isso para ela. Como? Ela nem vai querer me ver. Rafael, você construiu um império do zero. Conquistou contratos de milhões com coreanos, americanos, alemães. E está me dizendo que não consegue conquistar uma garota de São Paulo? Não é conquista, Marcos, é diferente. É diferente porque desta vez é real, disse Marcos com uma percepção que surpreendeu Rafael. Olha, amigo, você pode tentar explicar para ela. Pode mandar flores, pode fazer grandes gestos românticos. Mas se você realmente quer conquistar a confiança dela, vai ter que mostrar que entende o mundo dela, que não está apenas brincando de ser pobre. Na manhã seguinte, Mariana acordou determinada a esquecer Rafael e seguir em frente. Tinha trabalho a fazer, contas a pagar, uma mãe para cuidar. Não podia se dar ao luxo de ficar fantasiando sobre mundos impossíveis. No restaurante, tentou manter a rotina normal, mas Cláudia notou imediatamente que algo estava errado. Você está com cara de velório. O que houve com o tal do café de ontem? Não deu certo, disse Mariana secamente, não querendo entrar em detalhes. Ele era casado? Pior, ele era rico. Cláudia riu. Isso é problema desde quando? Desde sempre, Cláudia. Gente como eu não se mistura com gente como ele. Que bobagem é essa? Dinheiro não define caráter. Não, mas define as pessoas com quem você convive, os lugares que frequenta, as oportunidades que tem. Somos de mundos diferentes. A conversa foi interrompida pela chegada de um entregador com um buquê enorme de flores, rosas brancas e lírios arranjados com elegância em um vaso de cristal. Entrega para Mariana Santos, anunciou o rapaz. Mariana olhou para as flores com desconfiança. Pegou o cartão que as acompanhava. Mariana, por favor, me dê uma chance de explicar. Você merece a verdade completa, Rafael. Nossa, que lindo! Exclamou Cláudia. Então o cara rico se interessou mesmo por você. Isso não significa nada, disse Mariana, mas suas mãos tremeram ligeiramente ao segurar o cartão. Claro que significa. Homem não gasta essa fortuna em flores se não estiver interessado de verdade. Mariana olhou para o buquê. Devia custar mais do que ela ganhava em uma semana. A diferença entre os mundos deles nunca havia ficado tão clara. Durante toda a manhã, chegaram outras surpresas. Um entregador trouxe uma cesta de café da manhã gourmet para ela e os colegas de trabalho. Outro trouxe uma encomenda com medicamentos caros para diabetes. Exatamente os que sua mãe precisava, mas que ela não conseguia comprar. A última gota foi quando Helena, a secretária de Rafael, apareceu no restaurante durante o almoço. Desculpe incomodar. Você é Mariana Santos? Sou. Meu nome é Helena, eu trabalho para Rafael Mendes. Ele pediu para eu entregar isso pessoalmente. Helena estendeu um envelope lacrado. Dentro havia um cheque de R$ 5.000 e uma carta. Mariana, sei que você não quer me ver agora e entendo. Mas, por favor, aceite isso para ajudar com os medicamentos da sua mãe. Não é caridade. É um reconhecimento do seu valor como pessoa. Você trabalha mais em uma semana do que muitas pessoas trabalham em um mês e merece ter sua dedicação reconhecida.
Não espero nada em troca, apenas que você considere me dar uma oportunidade de explicar meus motivos. Rafael. Mariana olhou para o cheque, sentindo uma mistura de gratidão e humilhação. Era exatamente o que ela precisava. Pagaria os medicamentos da mãe, as contas em atraso, daria um respiro financeiro que ela não tinha há anos. Mas aceitar aquilo seria admitir que precisava da caridade dele. Eu não posso aceitar isso, disse ela, devolvendo o envelope para Helena. Senhorita, posso dar um conselho não solicitado? Mariana assentiu. Trabalho para o Sr. Mendes há 8 anos. Já vi ele fechar negócios de milhões. Conheci várias mulheres que passaram pela vida dele. Nunca o vi agir como está agindo desde que a conheceu. Ele cancelou reuniões importantes, está pensativo, diferente. Seja lá o que aconteceu entre vocês, é a primeira vez que o vejo realmente interessado em alguém. Mas nós somos muito diferentes. Diferentes pode ser bom, senhorita. Às vezes é exatamente o que uma pessoa precisa para crescer. Helena deixou o envelope sobre a mesa e saiu, deixando Mariana sozinha com suas reflexões. Naquela noite, durante o trabalho de faxina, Mariana não conseguia parar de pensar. As flores, os presentes, a carta. Tudo aquilo mostrava que Rafael havia prestado atenção nela, que havia realmente ouvido quando ela falou sobre a doença da mãe. Mas também mostrava o abismo que os separava. Para ele, R$ 5.000 era um gesto pequeno. Para ela, representavam meses de trabalho árduo. Estava limpando uma sala de reuniões quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Mariana, é o Rafael. Ela quase desligou imediatamente. Como você conseguiu meu número? Helena perguntou no restaurante. Mariana, por favor, não desliga. Só quero que você saiba uma coisa. Rafael, eu não te procurei porque você é pobre. Não estou brincando com você porque acho engraçado. Te procurei porque pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhou e viu apenas uma pessoa. Não meu dinheiro, não minha empresa, não as oportunidades que posso oferecer. Você dormiu no meu ombro porque estava cansada, não porque queria algo de mim. Isso foi libertador. Mariana ficou em silêncio, sentindo seu coração acelerar. Eu sei que mentir sobre quem eu sou foi errado, mas eu não sabia como te contar a verdade sem que tudo mudasse entre nós. E eu não queria que mudasse. Mas mudou, Rafael. Não tem como não mudar. Não precisa mudar. Somos as mesmas pessoas que se conheceram no ônibus. Eu continuo sendo o homem que achou bonito ver você cuidar dos clientes com carinho. Você continua sendo a mulher que trabalha com dignidade e cuida da mãe com amor. O resto a gente descobre junto. Mariana sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Eu tenho medo, Rafael. De quê? De me machucar, de não ser suficiente para o seu mundo, de você se cansar da novidade que eu represento. Mariana, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você quer tentar? A pergunta simples carregava o peso de todas as possibilidades e todos os medos. Mariana fechou os olhos, pensou na mãe, nos sonhos que havia abandonado, na vida que levava. E então pensou na gentileza nos olhos de Rafael, na sinceridade de sua voz. Sim, sussurrou. Eu quero tentar. 3 semanas após a conversa telefônica, Rafael e Mariana desenvolveram uma rotina peculiar de encontros. Ele havia entendido que grandes gestos ou lugares caros só aumentariam o desconforto dela. Então seus encontros aconteciam no mundo dela. Caminhadas pelo bairro onde ela morava, lanches na padaria da esquina, conversas no banco da pracinha próxima ao restaurante. Rafael descobriu uma São Paulo que nunca havia conhecido, vista através dos olhos de Mariana. Ela lhe mostrou a feira livre aos sábados, onde conhecia todos os feirantes pelo nome e conseguia pechinchar com maestria. Ensinou-lhe a tomar mate gelado numa tarde quente e a encontrar os melhores pastéis da cidade numa barraquinha que existia há 30 anos. Você já comeu pastel de vento? Perguntou Mariana numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pela feira. Pastel de vento? É quando você morde o pastel e só tem massa, quase nada de recheio. Detesto quando isso acontece. Ela riu, escolhendo cuidadosamente na barraca do seu João. Rafael observava fascinado como ela examinava cada pastel, testando o peso, procurando sinais de que estavam bem recheados. Era uma sabedoria prática que ele nunca havia precisado desenvolver. 2 vezes queijo e uma de carne, seu João,
pediu Mariana. Para você, Mariana, sempre os mais recheidinhos, disse o feirante com um sorriso paternal. Enquanto esperavam os pastéis ficarem prontos, Rafael perguntou: Como você conhece todo mundo aqui? Venho nesta feira desde que me mudei para o bairro. No começo, não conhecia nada sobre como escolher frutas, verduras. Dona Maria da barraca de verduras me ensinou. Seu João sempre separa os melhores pastéis para mim. É uma comunidade, sabe? A gente se cuida. Rafael pensou em sua própria vida. Grandes supermercados onde ninguém o conhecia. Restaurantes caros onde era tratado como VIP, apenas pelo dinheiro que gastava, não por quem era. Quando foi a última vez que alguém havia se preocupado genuinamente com ele sem interesse? Durante essas 3 semanas, Rafael também havia implementado mudanças em sua empresa. Aumentou o vale-transporte dos funcionários, criou um auxílio alimentação mais generoso e estabeleceu um programa de assistência médica para familiares dos empregados. Helena notara as mudanças. As medidas que o senhor implementou foram muito bem recebidas pelos funcionários, relatou ela numa manhã. O departamento de RH disse que nunca viram o pessoal tão motivado. Ótimo! Alguma reclamação ou sugestão? Na verdade, sim. Alguns funcionários sugeriram um refeitório na empresa. Muitos comem lanches rápidos porque não têm tempo de almoçar direito. Rafael pensou em Mariana, que às vezes comia apenas um pão durante o intervalo entre os 2 trabalhos para economizar dinheiro. Aprove o projeto do refeitório. E Helena, quero que seja comida boa, caseira, nada de fast food industrial. Sim, senhor. Posso perguntar o que inspirou essas mudanças? Rafael sorriu, pensando nos pastéis na feira e nas histórias que Mariana lhe contava sobre os colegas de trabalho. Digamos que estou aprendendo a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Naquela tarde, Rafael esperava Mariana na saída do restaurante, como havia se tornado costume. Ela saiu pontualmente às 4 horas, trocando o uniforme por uma blusa amarela que realçava seu sorriso. Como foi o dia? Perguntou ele, beijando levemente seu rosto. Corrido, mas bom. E o seu? Produtivo. Implementei mais algumas mudanças na empresa, baseadas nas suas histórias sobre o mundo do trabalho. Mariana parou de caminhar e o olhou seriamente. Rafael, você não precisa mudar sua empresa por minha causa. Não estou mudando por você. Estou mudando porque você me abriu os olhos para coisas que eu deveria ter percebido há muito tempo. Eles caminharam até a pracinha, onde costumavam sentar. Era um espaço pequeno, com alguns bancos, um parquinho infantil e árvores que ofereciam sombra. Nada grandioso, mas havia se tornado o lugar favorito de Rafael em toda São Paulo. Mari, posso te perguntar uma coisa que me intriga há tempos? Claro. Por que você nunca terminou a faculdade? Você é inteligente, tem uma visão de mundo incrível, poderia ter uma carreira brilhante. Mariana ficou quieta por um momento, observando as crianças brincarem no parquinho. Quando meu pai morreu, eu estava no 3º semestre de administração. Gostava do curso, tinha boas notas, mas a pensão que sobrou não cobria nem os remédios da mãe. Eu tinha que escolher entre continuar estudando ou trabalhar para sustentar a casa. E você escolheu sua família. Não foi bem uma escolha. Era a única opção possível na época. Rafael sentiu um aperto no peito. Enquanto ele se formava nas melhores universidades, sem se preocupar com dinheiro, Mariana abria mão dos próprios sonhos para cuidar da mãe. Você já pensou em voltar a estudar? Todo dia, admitiu ela. Mas não é simples. Preciso trabalhar e os cursos que me interessam são durante o dia ou muito caros. E se houvesse um jeito? Mariana o olhou com curiosidade. Que jeito? EAD, ensino à distância. Você poderia estudar nos horários livres, no seu ritmo. Rafael, faculdade é cara, mesmo EAD. E se eu... Não, ela o interrompeu firmemente. Não vou aceitar que você pague meus estudos. Por que não? Eu tenho recursos, você tem o sonho. Faz sentido. Porque eu preciso conquistar as coisas por mim mesma. Senão sempre vou me sentir em dívida, como se não merecesse estar ao seu lado. Rafael entendeu. Aquela era a diferença fundamental entre eles. Ele havia nascido com oportunidades, ela precisava lutar por cada uma delas. E respeitar essa luta era parte de respeitá-la. Tudo bem, mas se você encontrar um jeito, me promete que vai tentar? Prometo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da pracinha. Era um silêncio confortável.
do tipo que só existe entre pessoas que se sentem à vontade uma com a outra. Rafael, posso te fazer uma pergunta agora? Claro. Você não sente falta do seu mundo, dos lugares sofisticados, das pessoas da sua classe social? Rafael pensou na pergunta. 3 semanas atrás, sua vida social consistia em jantares de negócios, eventos corporativos e encontros superficiais com mulheres que se interessavam mais por sua conta bancária do que por suas opiniões sobre a vida. Sabe qual foi meu último final de semana antes de te conhecer? Perguntou ele. Não. Passei sozinho no meu apartamento, trabalhando. Comida delivery, reuniões por videoconferência, planilhas, no sábado e no domingo, e achava que isso era normal. E agora? Rafael sorriu, pegando a mão dela. Agora eu sei o que é um pastel bem recheado. Conheço a história do seu João da Feira. Aprendi que existe pelo menos 15 tipos diferentes de coxinha em São Paulo e descobri que os melhores momentos são os mais simples. Mariana sentiu o coração acelerar. Estava se apaixonando por aquele homem e isso a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Você não está romanticando a pobreza? Perguntou ela, meio brincando, meio séria. Não estou romanticando a pobreza. Estou valorizando a simplicidade. São coisas diferentes. Naquele momento, Mariana soube que estava perdida. Apesar de todos os medos, de todas as diferenças, estava se apaixonando por Rafael Mendes. E 2 meses depois do primeiro encontro no ônibus, Mariana acordou com uma sensação diferente. Era domingo, seu único dia de folga completa, e Rafael havia prometido uma surpresa. Durante as últimas semanas, ele havia respeitado o ritmo dela, nunca pressionando, sempre sendo gentil e paciente. Carmen notou a mudança na filha durante o café da manhã. Você está diferente, Mari. Mais leve. Como assim, mãe? Você sorri mais. Até quando está cansada, você sorri. Esse Rafael está te fazendo bem. Mariana corou. Havia contado para a mãe sobre Rafael, omitindo apenas a parte sobre ele ser bilionário. Carmen sabia que ele tinha uma situação financeira boa, mas não a dimensão real da riqueza dele. Ele é especial, mãe. Posso conhecê-lo? Já fazem 2 meses que vocês se veem. Mariana hesitou. Apresentar Rafael para sua mãe tornaria tudo mais real, mais sério. Mas, ao mesmo tempo, era natural que Carmen quisesse conhecer o homem que estava fazendo sua filha sorrir novamente. Vou perguntar para ele, prometeu Mariana. Saciu Cinti Tours. Às 2 da tarde, Rafael tocou a campainha do apartamento. Quando Mariana abriu a porta, ele estava segurando um buquê simples de margaridas. Havia aprendido que ela preferia flores simples aos arranjos caros. E uma caixa de bombons para Carmen. Pronta para a surpresa? Depende do que for. Você prometeu nada extravagante. Prometo que vai gostar. Eles pegaram um ônibus. Rafael havia se acostumado ao transporte público e até começado a gostar da experiência, até uma região de São Paulo que Mariana não conhecia bem. Desceram em frente a um prédio moderno e discreto. Rafael, o que é este lugar? Vem comigo. Eles entraram no edifício e subiram até o 3º andar. Rafael parou em frente a uma porta de vidro com a placa Instituto Futuro, Educação Inclusiva. O que é isso? Uma organização que oferece bolsas de estudo para pessoas que precisam conciliar trabalho e educação, cursos superiores, técnicos, capacitação profissional. Mariana olhou para ele confusa. Rafael, se você está tentando me dar uma bolsa de estudos de forma indireta, não é isso, ele a interrompeu sorrindo. Eu não estou te dando nada, mas posso te dar uma informação. Eles estão precisando de uma coordenadora administrativa, alguém que entenda as dificuldades dos estudantes trabalhadores porque passou por isso, que tenha experiência em lidar com pessoas, organização, que seja de confiança. O coração de Mariana disparou. Você está falando sério? A vaga existe. A diretora, a doutora Fernanda, topou te conhecer. Se você quiser, claro. O salário é melhor que o do restaurante, e uma das vantagens do emprego é que funcionários podem cursar qualquer um dos programas educacionais oferecidos aqui. Mariana sentiu lágrimas nos olhos. Não era caridade. Não era ele resolvendo seus problemas com dinheiro. Era uma oportunidade real, conquistada por seus próprios méritos. Como você soube dessa vaga? A empresa financiou este instituto há 3 anos, mas eu nunca havia visitado pessoalmente.
Quando vim conhecer o trabalho deles, mencionei que conhecia alguém com o perfil perfeito para a vaga. Falei sobre sua dedicação, sua experiência com atendimento ao público, sua capacidade de trabalhar sob pressão. Não mencionei nada sobre nosso relacionamento. E se eu não for aprovada na entrevista? Aí você continua sendo a melhor garçonete do sabor paulista até aparecer outra oportunidade. Mas, Mariana, você tem tudo o que eles procuram. Só precisa acreditar em si mesma. Eles entraram no instituto e foram recebidos por Dra. Fernanda, uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, sorriso acolhedor. Durante 1 hora, ela conversou com Mariana sobre sua experiência, seus sonhos, sua visão sobre educação. Mariana, você passou por muitas das situações que nossos alunos enfrentam, disse Dra. Fernanda. Essa experiência, combinada com sua maturidade e dedicação, seria muito valiosa aqui. Eu realmente gostaria de trabalhar aqui. Acredito muito na educação como forma de transformar vidas. A vaga é sua se quiser. Pode começar na próxima segunda-feira. Saindo do instituto, Mariana estava radiante. Rafael nunca a havia visto tão feliz. Obrigada, disse ela, parando na calçada e o beijando suavemente. Era o primeiro beijo deles. Suave, cheio de promessas e gratidão. Pelo quê? Perguntou ele quando se separaram. Por me ver além das minhas circunstâncias, por acreditar que eu mereço mais, por me dar uma oportunidade de construir algo por mim mesma. Mariana, eu não te dei oportunidade nenhuma. Você que conquistou. Naquele momento, na calçada de uma rua movimentada de São Paulo, Mariana finalmente entendeu que o amor não tinha nada a ver com dinheiro ou classe social. Tinha a ver com duas pessoas que se enxergavam, se respeitavam e queriam crescer juntas. Rafael? Sim? Quer jantar lá em casa hoje? Minha mãe está louca para te conhecer. Rafael sorriu, sabendo que aquele convite significava muito mais do que uma simples apresentação. Significava que Mariana estava disposta a apostar no futuro deles. Adoraria, respondeu ele, pegando sua mão. Enquanto caminhavam em direção ao ponto de ônibus, ambos sabiam que aquele era apenas o começo de uma história que prometia transformar a vida dos dois para sempre. Mariana havia encontrado não apenas o amor, mas uma nova versão de si mesma. Rafael havia descoberto que a verdadeira riqueza estava nos momentos simples compartilhados com alguém especial. E nas ruas movimentadas de São Paulo, entre ônibus lotados e pequenos milagres cotidianos, dois mundos diferentes se uniram para criar algo completamente novo. Um futuro construído com amor, respeito e a certeza de que, às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos.